Vamos falar de NUnit, o framework que iremos utilizar para estruturarmos nossos projetos, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C#. Espero que vocês apreciem o conteúdo deste vídeo. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar e até mesmo para se inscrever no canal. Antes de começar a falar sobre o NUnit, eu quero passar uma informação importante para vocês. Os vídeos desse canal são gravados em Full HD, porém, por padrão, o YouTube não inicia os vídeos nessa qualidade. Então eu vou mostrar para vocês como mudar a qualidade de exibição dos vídeos para que vocês possam ter um melhor aproveitamento de qualidade de vídeo. Na barra de navegação do vídeo do YouTube, clique na engrenagem e selecione a opção Qualidade. Ao aparecer as opções, escolha a opção 1080p. Feito isso, perceba que em cima da engrenagem vai ficar um símbolo de HD. Pronto, agora o vídeo será exibido na melhor qualidade. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. O NUnit é um framework para testes unitários e suporta todas as linguagens da plataforma .NET. No início, ele foi portado do JUnit, do Java, porém ele foi inteiramente reescrito na linguagem C e foi completamente redesenhado para tirar o melhor proveito dos recursos das linguagens da plataforma .NET, como o C#, por exemplo. Vamos iniciar um projeto com o NUnit e .NET 5 e testarmos algumas de suas funcionalidades. Vamos clicar em Create a New Project, selecionar o template NUnit Test Project. Percebam que ele já está aqui, porque nós abrimos esse projeto, esse tipo de projeto, no vídeo anterior. Então ele já fica aqui na lista de recentes templates abertos, ok? Vamos selecioná-lo, clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto, eu vou dar o nome de Video Project. Já selecionei a pasta que eu vou guardar esse projeto, a pasta Projetos Video Project. Next. Aqui eu tenho o tipo do framework que vamos usar, é o .NET 5, que já selecionamos também no último vídeo. Clicamos em Create e o Visual Studio vai criar para a gente aí um novo projeto baseado em NUnit. Muito bem, aqui nós temos dois atributos, o Setup e o Test. O teste, como o próprio nome já diz, ele é responsável pela execução dos testes, assim como organizar esses testes através do Test Explorer, que eu irei mostrar depois. Já o setup, o que eu tiver aqui dentro desse método, ele será executado antes de qualquer teste. E nós ainda temos um terceiro atributo que é o teardown. Esse teardown ele é responsável por executar o que tiver dentro do método após a execução dos testes. Mas vamos por partes. Eu vou criar aqui a princípio um exemplo para ser executado dentro do setup. Então eu vou declarar algumas variáveis aqui, public int a, b, soma, multi, resultado soma e resultado multi. Por que eu declarei essas variáveis aqui? Nós vamos pegar e transformar esse método aqui, chamado soma, para ele executar de fato uma soma. E aí nós iremos utilizar uma funcionalidade do NUnit, que é o assert, para verificar se essa conta deu certo ou não, se o valor bateu ou não. Então eu vou declarar aqui a é igual a 1. Se vocês perceberem, o Visual Studio ele já me sugere valores para preencher. Então se eu apertar Tab, ele já preenche para mim. Então ele está dizendo, ó, a igual a 1, b igual a 2 e por aí vai. Só que aqui eu não quero isso aqui, eu vou apagar. O meu soma, a minha variável soma, ela vai receber a soma das duas primeiras variáveis, que é a mais b, ok? E eu tenho aqui uma terceira variável, que é resultado soma, que eu vou passar um valor a ser validado, por exemplo, 12. Então eu vou passar aqui para o a e para o b 5 e 7. A gente sabe que 5 mais 7 são 12, então como que a gente vai fazer essa verificação? Eu vou utilizar o assert.that, ou seja, verifique que, eu abro parênteses aqui, eu quero verificar que soma is equal, ou seja, é igual a resultado soma. Vocês podem perceber que eu vou apertando o Tab e ele já vai preenchendo para mim
eu só preciso completar com algumas informações. Então aqui ele vai fazer o que? Ele vai verificar se o valor dessa variável é igual ao valor dessa variável. A gente já sabe que isso aqui vai dar certo. Só que percebam que o setup ele não executa teste. Como eu disse, ele apenas executa o que está ali dentro desse método antes dos testes. Para a gente executar teste, a gente tem que escrever alguma coisa aqui no teste. Vocês podem ver que tem uma bolinha aqui que a gente pode clicar para executar esse teste. Como ele já traz como padrão esse assert pass, ele aceita rodar esse teste aqui mesmo sem passar nenhuma função aqui dentro, tá? Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Se eu rodar aqui, ele vai ter que ficar verde, né? Vou clicar aqui, ó, Run. Fechar essa janela aqui. Olha, ficou verde. Se você colocar o mouse em cima, ele fala Test Passed, ou seja, deu certo. Vamos ver se a gente força um erro aqui. Eu quero colocar 15. Então, vamos rodar aqui. Fechar essa janela aqui. E olha, ficou vermelho. Test Failed. O teste falhou. Essa janela só está abrindo o tempo todo, pessoal, porque eu estou com essa minha janela aqui do Test Explorer fixada. Aliás, eu já estou com ela aberta, eu vou explicar, né? Todo teste que eu crio vem aqui para essa lista do Test Explorer. Com isso, eu posso selecionar. Se eu tiver 10 testes aqui, eu posso selecionar se eu rodo um, se eu rodo dois, se eu rodo todos. Então, muito bem. Vamos voltar o valor aqui. Ah, tem como a gente verificar o valor que está sendo passado pelas variáveis? Sim. A gente tem um comando chamado console writeLine, que pode ser chamado através do atalho CW, e você aperta Tab 2 vezes. Ele já constrói a estrutura. Tá? E vocês percebam que ele tem uma palavra system no início, porque console ele faz parte dessa biblioteca. Se eu apagar ele aqui, ele vai reclamar, e daí eu posso colocar o mouse em cima e pedir para ele, ó, instanciar a biblioteca. Com isso, eu posso usar agora apenas console writeLine, e eu vou deixar assim porque a gente vai ter outros exemplos também com console writeLine. Então o que eu vou passar aqui? Olha, eu vou passar uma frase, entre aspas, eu vou passar a seguinte frase: o resultado da soma é espaço, e aí eu concateno com o valor da variável, resultado soma. Certo? Se eu rodar isso aqui agora, olha o que vai acontecer. Dá certo o valor. Eu vou rodar aqui. Passou. Aí eu vou clicar aqui, ó. Tá aqui a frase, ó. O resultado da soma é 12. Bacana, né? Vamos colocar alguma coisa aqui agora no teste, para ele rodar aqui o teste também? Beleza. Vamos colocar aqui então uma multiplicação. Multi. Beleza. Vou apagar esse assert aqui. E eu posso, na verdade, copiar toda essa estrutura aqui. A única coisa que eu vou mudar vai ser a operação aritmética. Então, olha, ao invés de ser soma, eu vou colocar a variável chamada multi, e aí vai ser A vezes B, a multiplicação em programação é asterisco, e o resultado também, essa variável vai ser resultado multi, certo? E aí 5 vezes 7 não dá 12, dá 35. E daí a gente vai mudar aqui também, né? Olha, assert that multi is equal to resultado multi. E aí a mesma coisa aqui, olha. O resultado da multi é resultado multi. Perceba que eu sempre trabalho com tab, né? Porque ele já me sugere, basta eu trocar os valores caso for necessário. Então o que vai acontecer agora quando eu rodar isso aqui? Ele vai rodar não só este teste, mas também, antes disso, rodar esse aqui. Vamos ver? Já passou, deu verdinho aqui, deu certo. E se a gente clicar aqui, ó, ele trouxe os dois resultados, tá vendo? Olha, o resultado da soma é 12 e o resultado da multi é 35. Por quê? Porque ele executou o teste que eu pedi e executou também o que está no setup, que é antes do teste. Vamos ver agora como funciona o teardown? Eu vou copiar o teardown aqui, que eu já tenho pronto, para ganhar um pouco de tempo, porque ele é um pouco grande. E aí eu vou explicando para vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Muito bem. Vamos lá. Aqui eu tenho uma situação um pouquinho mais complicada. Não é tão complicada assim. Uma dica que eu dou para vocês. Se vocês estiverem assistindo esses vídeos, querem mexer com automação, mas vocês não têm conhecimento de lógica de programação, eu aconselho dar uma estudadinha.
porque a gente vai trabalhar com operadores lógicos, a gente vai trabalhar com condicionais, então isso é bastante interessante, é bastante importante. Inclusive eu estou pensando mais para frente fazer alguns vídeos falando de lógica de programação, uma coisa bem básica, só para dar base aqui mesmo para a nossa automação. Ok? Então, explicando o que está acontecendo aqui, eu criei uma condicional que diz: se soma for diferente, isso aqui é um símbolo de diferente, se soma for diferente de resultado soma, então ele vai escrever para mim: o valor da soma deve ser x. O valor digitado foi y. E assert fail. O que significa? Se isso aqui não bater, se não der certo, ele vai me dar o resultado e vai dizer que o teste falhou e vai parar por aí. A mesma coisa aqui embaixo. Se o multi for diferente de resultado multi, ele vai escrever: o valor de multi deve ser x. E o valor digitado foi y, por exemplo. E também vai dar um assert fail. Porém, se ele passar por aqui e passar por aqui, ele vai cair aqui dizendo: muito bem, você respondeu corretamente. Porque, olha, if else, isso faz parte de lógica de programação, é uma condição. Se a soma for diferente, eu vou cair aqui e vou parar. Se der certo, eu continuo. Aí ele verifica. Se a multiplicação for diferente, ele dá a mensagem e para o teste. Porém, se nem esse for errado e nem esse for errado, né, não for falso, ele vai cair aqui e vai responder de forma positiva. Vamos ver isso funcionando na prática? Vamos rodar o teste aqui. Muito bem, ele já executou porque isso aqui é muito rápido, né? Vamos verificar o resultado aqui. Olha só. O resultado da soma é 12. Ok. O resultado da multi é 35. Muito bem, você respondeu corretamente. Ou seja, ele validou isso aqui. Ele falou: olha, isso aqui não é diferente, isso aqui não é diferente, eles estão iguais. Vamos forçar o erro agora? Soma de 5 e 7 vai dar 15, por exemplo. Então a gente já vai ver que ele não vai passar. Errou aqui, olha, não passou, teste failed. Vamos ver o resultado disso. Ele dá alguns erros aqui do porquê não deu certo, etc e tal, mas o nosso resultado está aqui no standard output, ó. O valor da soma deve ser 12, o valor digitado foi 15, ou seja, está errado. Vamos corrigir? Vamos colocar 12. E agora vamos colocar errado o valor da multiplicação, vamos colocar 36, por exemplo. Então, se eu rodar isso aqui, olha, ele deu errado. Por quê? Vamos ver a resposta? A gente desce aqui e ele vai falar o seguinte, ó. O resultado da soma é 12. Passou. Já o valor da multiplicação deve ser 35 e o valor digitado foi 36. Então ele passou o primeiro, mas ele travou no segundo. Ok? Vamos voltar novamente aqui. E aí vocês vão perceber que agora ele vai passar e vai dizer que... muito bem, respondeu corretamente, né? Vamos verificar aqui, olha lá. O resultado da soma foi 12, perfeito. O resultado da multi é 35. Muito bem, você respondeu corretamente. NUnit ele serve para fazer esse tipo de validação, tá? Trabalhar principalmente com asserts, né? E montar essa estrutura que a gente está vendo aqui. O que a gente quer que execute no começo, o que a gente quer que execute no final. E esse teste aqui, ele nem é para estar aqui, tá? Ele está aqui só como exemplo. Quando nós formos criar os testes, nós vamos criar classes para colocar os testes. E daí sim, ter um arquivo só para determinar o que roda no começo e o que roda no final. Eu vou apagar esses itens aqui, que eu tenho um terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui o teardown. Deixa eu apagar aqui o teste. E aí eu vou copiar aqui também só para ficar mais fácil. Que é o seguinte. Vocês viram que nós trabalhamos aí com um único, né? Um teste apenas. Agora nós temos aqui um exemplo de outro atributo do NUnit, que é o test case. Esse atributo ele é muito interessante porque ele trabalha com informações pré-estabelecidas. Perceba que eu passei aqui os valores 4, 5 e 9. E também eu tenho aqui uma função, um método, que ele diz o seguinte: soma entre dois números. E aí eu passo os seguintes atributos, as variáveis int x, y e resultado. Então vocês podem perceber que eu tenho 3 variáveis e eu tenho 3 valores. O que vai acontecer aqui? Quando eu uso o test case, ele atribui na ordem
que ele está preenchido aqui, os valores que eu passei aqui para as variáveis, na mesma ordem. Então, aqui a gente entende que x vale 4, y vale 5 e o resultado vale 9. E aqui eu tenho uma ação, que eu quero que a soma, né, eu criei uma variável chamada soma, que x seja somado a y. Então a gente sabe que se x é 4 e y é 5, essa variável aqui só pode ser 9. E aqui eu tenho um assert, ó. Assert that soma is equal to o resultado. Ou seja, eu quero que soma seja igual à soma de x mais y. Se nós rodarmos isso aqui, vocês vão perceber que já passou muito rápido e ele deu certo. Por que ele trouxe só essa frase aqui, né? O resultado da soma é 12? Porque ele está trabalhando com esse elemento aqui. Aqui a gente não pediu para validar nada, né? Eu posso colocar a mesma coisa aqui. Só que aí, se eu for colocar o console writeLine para ele aqui, o resultado da soma aí vai ser a variável resultado apenas, porque eu estou dentro desse escopo aqui. Vamos rodar novamente e vocês vão ver que essa soma aqui vai dar, o resultado vai dar 9. Né? Executou, conferindo, o primeiro, que é do setup, 12, o segundo, 9. Pessoal, NUnit é isso. Nós vamos utilizar o NUnit basicamente para estruturar o projeto, ou seja, setup executa o que eu quero antes, teardown executa o que eu quero no fim, e os testes separados em classes diferentes. E aí nós teremos aqui no Test Explorer a nossa lista de testes. Pode ver que agora ele ficou verdinho porque ele passou, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo.